Oi, eu sou a Steph e já faz um bom tempo desde a última vez que eu parei para poder responder algumas perguntas de vocês. Hoje eu senti essa inspiração, essa vontade de fazer isso e tenho várias perguntas, desde perguntas mais bobas a perguntas mais complexas, e eu acho que vai ser bem interessante responder vocês e, enfim, chega de enrolação porque eu tô muito ansiosa para poder fazer isso. Então, gente, já começa com uma pergunta bem complexa, bem difícil aqui, a pergunta do Crécio, que ele perguntou: qual Resident Evil você prefere, o 5 ou o 6? Escolha com sabedoria. Então, Crécio, eu vou ser bem sincera com você, eu não sou tão fã nem do 5 nem do 6. Porém, recentemente, eu comecei a gostar mais do Chris. Então, o meu favorito vai ser o 5, tá? Entre esses dois. Até porque o 6 é bem ruim, né? Vamos falar a verdade aí. Tem algumas pessoas tentando fingir que esse jogo não é ruim hoje em dia, mas eu estava lá quando ele lançou e esse jogo é ruim. Esse jogo quase acabou com a franquia, então ninguém vai me enganar dizendo que esse jogo é bom, não, tá? Ele é péssimo. Então o 5 definitivamente é o melhor, não tem nem discussão em relação a isso, né? Mesmo eu não sendo a maior fã do mundo do 5, o 5 é o melhor. A próxima pergunta é: sabemos que você ama animes e games de horror. Então, qual é o seu anime favorito? E da mesma forma, qual seria o seu jogo predileto? Então, o meu anime favorito eu já falei acho que várias vezes aqui no canal, apesar de não ter um vídeo dedicado a ele, que é Serial Experiments Lain. Eu sei que para algumas pessoas ele já ficou um pouco batido, mas ele é o meu anime favorito. Eu assisti ele quando eu tinha 14 anos e ele nunca saiu da minha cabeça. Já tem mais de 10 anos que eu assisti e até hoje ele é o anime que mais me marcou. E eu já assisti bastante anime, tá? Quando eu era mais nova, lá pros meus 13, 12 anos, eu era completamente obcecada por anime, eu assisti muita coisa. Então, até hoje, esse é meu anime favorito. Ele tem uma temática muito bizarra, muito interessante. Essa coisa da internet, mas também uma coisa assim, quase... Nossa, eu esqueci a palavra agora, então eu vou falar uma que não resume tão bem, mas quase algo espiritual, digamos assim. Então, Lain é um anime que algumas pessoas vão ver apenas como um anime que previu o que seria a internet. Pra mim, Lain ele cai mais num aspecto grotesco, espiritual, bizarro, e eu gosto desse aspecto mais bizarro do anime, sabe? Não só essa questão de, nossa, ele previu a internet. E bem, o meu jogo favorito de terror já falei várias vezes aqui no canal, então eu sei que você não é meu fã de verdade, tá? Você não acompanha de verdade, porque você não sabia meu anime favorito, e nem o meu jogo favorito, que eu tenho um vídeo dedicado aqui do canal, é o primeiro Resident Evil, né? Mas assim, pra ser bem específica, eu diria que é o remake do primeiro Resident Evil. Aquela versão que saiu, acho que em 2002, e depois ela ganhou uma versão em HD pra computador lá em 2015, por aí. Então, essa é a minha versão favorita. Eu admiro e gosto bastante da versão original de PS1, porém essa versão em HD ela é tão linda artisticamente, ela é tão perfeita, sabe? Que pra mim é o melhor jogo de terror de todos os tempos. Pra ser mais específico, né, de survival horror, digamos assim. Próxima pergunta. Uma história engraçada que aconteceu com você. Olha, é um pouco difícil pensar agora em várias histórias engraçadas, e tem muitas que já aconteceram comigo. Eu diria que todas elas são um pouco traumáticas, mas num sentido um pouco diferente do que vocês estão esperando. Uma que eu consigo pensar agora foi de um dia que eu tava chegando na minha escola, isso muito tempo atrás, né, quando eu ainda era jovem. E daí, veio um cara assim numa moto, só que era tipo assim, sabe, 6 e pouca da manhã, tipo, 7 horas no máximo. Então eu falei de brincadeira, assim, com um colega meu na época, esse cara tá vindo assaltar, hein? Bom, ele realmente estava vindo assaltar, o que eu não esperava. Só que ele não veio assaltar, tipo, a gente que tava andando pra escola. Ele veio assaltar um rapaz que tava na nossa frente com uma moto. O desespero foi tão grande na hora, mas tão grande, que eu simplesmente pulei o muro da escola, e eu não sei como eu fiz isso. Foi uma adrenalina tão grande que eu só percebi quando eu já tava do outro lado, e foi uma coisa, assim, muito doida que aconteceu, porque, tipo, no máximo 7 horas da manhã, eu não tava esperando por tanta emoção, e eu lembro que meu colega ficou com tanto medo, mas tanto medo, que ele não parou de correr, e ele só parou, tipo, dentro da sala,
E detalhe, que era acho que no terceiro andar, então ele foi correndo igual um desesperado, só parou lá e ainda lá ele ficou com medo. Então foi uma situação muito assim inusitada que aconteceu com a gente, eu realmente não sei como que eu consegui fazer isso no dia, mas eu fiz. E não peço pra fazer isso de novo, porque eu nunca mais vou conseguir pular um muro desse jeito. Eu realmente não sei o que aconteceu comigo no dia. A próxima pergunta é um clima totalmente diferente dessa, que é: você costuma ter um meltdown do autismo? Meltdown seria tipo uma exaustão muito grande, uma coisa assim? Eu não sei exatamente, mas eu imagino que seja uma coisa nesse estilo, né? Eu acredito que isso pode acontecer com qualquer um, não só com quem é autista, essa exaustão. Talvez eu esteja errada, né? Vou até pesquisar aqui. Meu Deus, calma aí, tá selecionando pra pesquisar. É basicamente isso, né? É uma sobrecarga sensorial. Claro que eu já passei por isso, e isso é muito comum comigo quando eu tô num ambiente que tenha muito barulho, mas não tipo assim, eu tô numa festa. Não, eu não costumo me sentir assim tanto em festas, em lugar com pessoas. Eu costumo me sentir assim mais em casa, quando tem barulho que vinha de fora da minha casa e que me afete. Porque a minha casa, pra mim, é meu ponto de conforto, tipo, principalmente o meu quarto. Então, se vier alguma coisa de fora me perturbando que eu não consigo parar, não consigo evitar, tipo, tirar esse incômodo, aí eu tenho crises intensas mesmo, sabe? Eu já tive até ataque de pânico por causa disso. Então, comigo isso acontece muito nesse sentido, mas já aconteceu também na rua, em ambientes hospitalares, tipo, na época que eu tava pra fazer minha cirurgia, eu tinha algumas crises bem intensas. E essas crises nem vinham pelo medo da cirurgia, mas pela exaustão de ter que ficar fazendo exames, indo pra cá, indo pra lá, e tipo, todo o processo de triagem era muito cansativo. Mas eu diria que no meu dia a dia, o que mais me afeta é essa questão de eu estar no meu ambiente de conforto, meu ambiente seguro, e mesmo estando no meu ambiente seguro, não me sentir segura. Isso me afeta muito. Eu consigo trabalhar, fazer várias coisas, eu fico até cansada, mas nada nesse nível, sabe? Como algo externo me afeta. E nesse momento tem alguém soltando fogos lá fora, não agora exatamente, mas tipo, agora há pouco, e eu tomei uns 4 sustos, então se o vídeo tiver com corte é por causa disso. E é disso que eu tô falando, sabe? Algo que venha de fora, na minha zona de conforto, acaba comigo. Próxima pergunta: qual é o seu tipo favorito de arquitetura? Eu já falei um pouco sobre isso aqui no canal, mas nem todo mundo deve lembrar. O meu estilo favorito de arquitetura não é nada tipo gótico, como talvez algumas pessoas pensem. Eu admiro arquitetura gótica, mas não tanto quanto eu admiro uma arquitetura brutalista que seja misturada com a natureza. Porque pra mim isso é, sabe, é perfeito. Eu gosto muito de arquitetura brutalista. Eu gosto muito do impacto que elas têm. Tipo, elas são feias, mas elas são impactantes, tipo, elas têm um peso diferente. E quando a natureza domina elas, pra mim, é um fenômeno muito fascinante. Seria o quê? Acho que é ecobrutalismo que chamam, né? Eu adoro isso. Sim, eu sei que muita gente não gosta tanto de brutalismo, acha o brutalismo muito cinza, muito sem graça. Eu particularmente gosto bastante, eu gosto dessa coisa, tipo, pesada que o brutalismo tem do lado de fora da casa. E por dentro, se você quiser, você pode adicionar tons ali naturais e tal, e fazer um ambiente um pouco mais aconchegante, apesar de eu gostar um pouco da frieza do brutalismo. Eu prefiro uma casa cinza do que uma casa branca clínica, sabe? Eu detesto. Mas o brutalismo, ele é muito interessante pra mim. Eu sou fascinada porque ele é prático, ele funciona e tem esse aspecto muito, sabe, cru, digamos assim. Eu gosto disso. Mas eu também adoro uma casa mais aconchegante, de madeira, toda, sabe, marronzinha, bonitinha. Eu adoro isso. Eu acho que eu gostaria de morar numa casa tipo um castelo feito de pedras. Aí fechava com chave de ouro e um piso de madeira. Aí acabou, sabe? Seria tipo a Torre da Bruxa, minha casa dos sonhos. Próxima pergunta. Você tem pinturas favoritas? Adoraria saber.
Se eu disser pra você que eu tenho pinturas favoritas que realmente eu penso muito, me impactam muito nesse momento, eu estaria mentindo pra você, porque eu não tenho isso nesse exato momento. Eu tenho algumas pinturas que eu gosto muito, porém eu nem lembro o nome delas. Então, se eu falasse aqui agora, eu poderia pesquisar aqui no Google, eu estaria mentindo pra você. Eu vou ser honesta aqui. Eu gosto bastante de pinturas relacionadas à União Soviética. Não necessariamente apenas aqueles pôsteres que vocês já conhecem, mas pinturas que contem um pouco do processo da revolução e tal. Eu gosto bastante desse tipo de coisa, então, só deixando isso claro pra vocês. E eu gosto de algumas pinturas que sejam mais dramáticas, mais grotescas e tal, que sejam mais impactantes também. Porém, eu nem lembro o nome delas, então eu não acho justo colocar numa lista de favoritos se eu não consigo nem lembrar o nome. Eu acho que eu não estaria sendo muito sincera. Mas um dia eu posso fazer um vídeo só sobre isso, eu paro pra pesquisar melhor, sabe, tomo vergonha na cara, e talvez dê pra fazer um vídeo mais específico. Eu entendo que, como eu já trabalhei com arte, algumas pessoas talvez tenham essa curiosidade, mas é que às vezes eu realmente não consigo pensar direito. Próxima pergunta. Lê algum livro? Qual livro atualmente está lendo? Bem, eu gosto bastante de ler, eu tenho uma playlist exclusiva aqui no canal só sobre literatura, tá? E assim, eu sou o tipo de pessoa que gosta de ler clássicos e também gosta de ler coisas ridículas, absurdas, sabe, porcaria. Eu adoro ler porcaria. Eu sou o tipo de pessoa que vai ler um grande clássico que impactou a humanidade e no dia seguinte vai ler o CEO Dinossauro. Então, não esperem muita coisa quando se trata dos meus gostos literários, porque é isso. No momento, eu tô lendo esse livro aqui que não vai dar pra enxergar direito a capa, eu acho, porque ela ficou cinza, o que é uma pena, porque a capa é bem bonita e colorida, que se chama O Brado Retumbante. Eu, na verdade, acabei de começar esse livro aqui, tá? Então eu não tenho muito o que dizer ainda sobre ele, mas ele é uma antologia nacional, são vários contos de terror, se eu não me engano. Eu não sei exatamente se isso aqui segue a mesma linha de outro livro da Coven Knox, que é um grupo, né, uma organização, como tá escrito aqui. Eu ia falar que é uma editora, mas é uma organização que eles sempre lançam essas antologias. Na verdade, essa aqui é a segunda. A primeira eu até abordei aqui no canal, que eu acho que é Pesadelos Prismáticos o nome. Ela é mais voltada para contos em torno de personagens LGBTs. Essa daqui eu não tenho certeza, tá? Eu acho que ela, na verdade, é mais focada em contos nacionais, digamos assim. Porém, eu sei que também tem... Eita, bati no negócio aqui. Porém, eu sei que também tem alguns contos que são focados em personagens LGBTs. Então, é isso que eu tô lendo no momento, tá? Muito provavelmente eu vou gravar um vídeo sobre. E eu tô bem ansiosa, bem curiosa com esse livro. Eu demorei um pouquinho, tô acho que 2 meses atrasada, mas finalmente eu comprei e estou lendo. Próxima pergunta, e essa é muito boa porque envolve cinema, que é uma das minhas coisas favoritas. Tem alguma escola de cinema favorita? Exemplos, Novelle Vague, Cinema Novo, Expressões em Alemão, enfim, tem vários aqui, né? Qual é a vibe de filme que você mais curte? Aquela atmosfera que faz você escolher assistir aquele filme entre uma gama de opções. Eu, por exemplo, gosto muito de filmes que vão para uma narrativa mais surreal, dou preferência a narrativas queer, também uma câmera mais dinâmica e cores saturadas, uso de neon, como filmes Jodorowsky, eu não sei pronunciar o nome dele, Gaspar Noé e Wong Kar-wai. Não sei pronunciar o nome dele, mas eu adoro ele, tá? Uma vibe tipo I Saw the TV Glow e Moonlight também. Eu gosto bastante de I Saw the TV Glow e Moonlight, tá? Também gosto desses filmes. E bem, eu diria que meu estilo que eu mais gosto esteticamente, digamos assim, e também num quesito mais chocante de filme, seria filmes de vanguarda. Seria a vanguarda, não sei pronunciar, tá? Mas eu acho que aqui em português é vanguarda que se chama. Que são filmes que vão ter um aspecto mais chocante, mais cru, uma coisa mais
Aquele tipo de filme que eles estavam fazendo um negócio conceitual ali, errando aqui, fazendo um negócio estranho ali. Eu gosto bastante disso, principalmente de curta-metragens que são nesse estilo, eu adoro. Tem alguns filmes assim que não tem o menor sentido, que são só nojentos e absurdos, e eu adoro esse tipo de coisa, tá? Mas agora falando de algo que seja mais no sentido de narrativa, não só um curta bizarro que eu gosto bastante também de coisas que são mais surreais, que tenham essa coisa meio sonho, meio esquisita. Eu gosto muito de filmes que são desconcertantes. Eu gosto de sentir coisa vendo filme, sabe? Eu gosto disso. Eu gosto de quando um filme me deixa desconfortável, com nojo. Eu acho maneiro esse tipo de coisa. Lógico que existem limites, né? Porém, eu gosto de quando um filme consegue me tirar do meu conforto. Eu acho isso muito legal. Porque, tipo, eu sei que eu tô vendo algo que é uma ficção. Porém, essa ficção me afetar, eu acho o máximo. Então, eu gosto bastante disso. E eu acho que a gente tem um gosto parecido, viu, Vanessa? Porque muito do que você falou aqui eu também gosto, tá? Eu gosto realmente. Eu diria que meu cinema favorito realmente é algo mais assim, esquisito, bizarro, sabe? Eu já abordei muitos filmes assim no canal. Eu gosto de coisas mais pé no chão também, mais sérias, mais emotivas. Mas acho que na maior parte do tempo eu gosto de um cinema caótico, maluco e esteticamente muito maneiro. É meio difícil de dizer agora, mas eu posso dizer que eu gosto de algumas coisas meio Cronenbergianas e coisas num estilo que o David Lynch faz também. Porém, ao mesmo tempo, eu gosto muito de cinema BR dos anos 70. Eles são tão esquisitos, sabe? Tipo, mesmo esses que são mais, assim, eróticos, eles têm uns tons esquisitos e desconcertantes. E eu adoro isso, tá? Se eu tiver parecido muito estranho nessa parte, é porque é algo que me empolga bastante. Mas eu acho que é isso. Eu não sei dizer o nome exatamente. Talvez seja Vanguarda mesmo. Não consigo dizer agora. Próxima pergunta. Essa é mais relacionada com o autismo, que é como você lida com algumas frases de neurotípicos, como você não tem cara de autista. Ah, mas todo mundo é um pouco autista, né? Ah, mas seu autismo é levinho. Não tinha essa moda de autismo na minha época. Pergunto porque já passei por isso, tendo autismo nível 1, e queria saber se você já passou, Steph. Um grande abraço. Um grande abraço pra você também. Olha, Victor, eu já ouvi, sim, várias dessas frases, tá? Eu acho que toda pessoa autista já escutou alguma coisa desse tipo, principalmente pessoas que estão nesse aspecto do autismo leve, barra moderado e tal. No meu caso, é o moderado. E assim, eu vou ser sincera. Eu não ligo pra isso hoje em dia, porque eu sei quem eu sou. Eu tenho o meu laudo, eu me conheço, eu convivo neste corpo, eu sei a minha realidade. É chato ouvir esse tipo de coisa? É. Porém, sabendo quem eu sou, sabendo as minhas dificuldades, sabendo que tem vários dias que eu simplesmente não funciono, por mais que eu queira funcionar, e eu sei disso porque eu sou eu. Eu não ligo, tá? Essa é a minha visão. Eu sei que nem todo mundo vai conseguir ter a mesma visão, mas é assim que eu me sinto em relação a isso. Eu cheguei nessa conclusão de que se a experiência é minha e a opinião deles não muda em nada, eu não ligo. Tipo, é isso que eu peço, tá? Eu acho que as pessoas são muito ignorantes em relação ao autismo, elas não entendem. E às vezes não adianta discutir, você só se faz, sabe, de... Ah, tá, que coisa. Sabe, finge que você não ouviu, que é melhor desse jeito, tá bom? Próxima pergunta. Qual é a sua opinião sobre a franquia Shin Megami Tensei? Eu nunca cheguei perto dessa franquia. Não é muito meu nicho, então eu não sei muito bem o que dizer. Eu vou dar uma pesquisada aqui pra ver se eu consigo dizer alguma coisa. Meu mouse está com problema, não consigo selecionar as palavras direito. Vamos ver. Tá. Olha, eu posso dizer que a arte é bonitinha. Mas definitivamente não é pra mim. Ela é aqui, um estilo de RPG japonês. É. Não é algo que eu jogue. Então, essa é a minha opinião. É só a arte é bonitinha. Próxima pergunta. Você sofre muita exclusão por ser autista? Tipo, as pessoas te deixam de lado ou você não tem muitos amigos? Não, eu não passo por isso hoje em dia. Passei na minha adolescência antes mesmo de ter o meu diagnóstico de autista. Hoje em dia não, porque praticamente todos os meus amigos são autistas.
Então eu não me sinto sozinha nesse sentido. Na verdade, eu me sinto muito bem hoje em dia. Eu diria que a vida adulta, ela melhora tudo. Tipo, tem muito problema. Mas nesse sentido, melhora muito, porque hoje em dia eu estou onde eu quero estar, entende? E eu consegui ter vários amigos autistas, é muito legal, é muito bom ter pessoas que você consegue conversar sobre temas específicos. Então, hoje em dia isso não é um problema pra mim, mas eu acredito que muitas pessoas passam por isso. Uma dica que eu posso dar pra vocês é encontrem comunidades de coisas que vocês gostam, que vocês têm uma paixão, sabe? Porque vocês vão encontrar outras pessoas autistas, eu juro pra vocês. Porque não tem ninguém no mundo que tenha mais paixão por certas coisas quanto uma pessoa autista. Então, acho que essa é a melhor rota pra você fazer amigos, é encontrar pessoas que gostem muito das coisas que vocês gostam, tá? Próxima pergunta. Qual é a maior dificuldade que você já passou sendo uma pessoa com autismo? Bom, basicamente é aquilo que eu disse no começo do vídeo. Qualquer coisa relacionada a barulho, pra mim, me afeta muito, tipo, muito mesmo. Essa é a minha maior dificuldade, sem dúvidas. A próxima pergunta é da Bruna Nunes. Opções de roupas para góticos em trabalho mais formal, como corporate goth. Não é uma pergunta, mas eu adoraria um vídeo com dicas. Eu tenho um vídeo dedicado sobre isso aqui no canal, tá? Talvez você não tenha visto, mas eu tenho um. Ele tem várias diquinhas ali e tal. Eu poderia fazer mais shorts nesse sentido, sabe? Tipo, de ideias de looks e tal. Mas eu tenho um vídeo sobre isso, eu acho que você pode gostar. Quer dizer, eu não tenho certeza se ele ainda tá aqui no YouTube, mas eu acho que tá sim. Depois você dá uma olhadinha, porque eu acho que pode ser útil, bem legal pra você, tá? Eu entendo que muita gente busca realmente por isso, e é um tema que eu também acho muito legal de falar sobre, sabe? Essa adaptação do visual alternativo pro trabalho. Tem gente que acha isso meio bobo, mas eu acho legal, porque a nossa personalidade não vai embora quando a gente vai pro trabalho, né? Próxima pergunta. Quais são os elementos e tons culturais artísticos que, na sua opinião, são os mais importantes para que algo seja da expressão artística gótica? Entra aqui literatura, música, moda, pinturas. Bom, aí depende muito do que você vê no sentido de gótico. Tipo, você tá falando de gótico como um movimento artístico, sabe? Tipo, cultura gótica ou subcultura gótica. Subcultura gótica é uma coisa um pouco mais complexa de definir. Como ela tem em base a música, e a música gótica ela possui muitas inspirações diferentes de muitas coisas que não são necessariamente coisas que são desse aspecto artístico e cultural que a gente diz como gótico, é muito complexo de definir, tá? Eu acho que vem muito pela sonoridade e tal, e por aquilo que tá acontecendo entre as pessoas que acompanham a música gótica. Por exemplo, o Ankh, que é um símbolo muito utilizado entre os góticos, ele se tornou muito importante depois que essa estética, essa coisa de vampiro se popularizou muito. Tipo, teve um boom ali, lá quando lançou aquele filme The Hunger, lá nos anos 80, que é o que tem o David Bowie, que ele trouxe muito essa coisa do vampiro com o Ankh. Então, a partir disso, o Ankh se tornou uma coisa muito importante dentro da subcultura gótica. Lógico que tinham pessoas que usavam antes, mas isso foi algo que, sabe, popularizou. Agora, falando do gótico como um movimento artístico que não tem necessariamente nada a ver com o gótico como subcultura, eu diria que vários dos aspectos que remetem muito, tanto na literatura quanto em pinturas, modas, etc., é essa coisa da melancolia, dessa coisa sombria, dessa coisa que pega coisas que são subversivas, sabe? Por exemplo, Drácula. Drácula é um livro que na época chocou, porque ele é muito subversivo. Ele pegou várias coisas que eram muito chocantes para a época. O gótico na literatura, ele é subversivo em vários aspectos, não só na estética onde é ambientado, mas também em alguns aspectos políticos da época. Tem coisas ali que chocavam as pessoas a ponto de elas quererem que alguns desses livros fossem proibidos. Então, quando a gente fala do gótico nesse sentido mais artístico, ele vai ter muito essas características do sombrio, de uma tristeza e de um romantismo que ele passa dos limites. É o que a gente chama do ultra-romântico, é um romântico que ele cai pro mórbido, pro macabro, sabe? Mas é uma coisa muito complexa. Eu não sou uma, estudante de história e de arte pra explicar melhor pra você. Tem um rapaz que eu já recomendei várias vezes aqui os livros dele, que é o Peter Salvatore. Ele tem postagens que explicam muito melhor sobre isso do que eu explicando agora pra você, de qualquer jeito. Eu recomendo que você olhe o perfil dele, porque vai ser bem interessante nesse sentido. Mas a minha explicação por cima é isso. Próxima pergunta.
Desde quando você tem interesse na cultura alternativa? Desde que eu era criança. Eu fui uma criança que consumiu muita coisa dos anos 80, 70, 90, e isso fez com que eu tivesse um interesse muito forte desde a infância por esse tipo de coisa. Eu sempre gostei de coisas meio macabras, meio esquisitas, e o interesse ele foi se aflorando e eu fui estudando mais sobre isso, então eu sempre tive basicamente interesse por isso, porque foi algo que sempre fez parte da minha vida. Eu fui uma criança que assistia muito filme, tipo, muito filme mesmo. Então, eu fui pesquisando, me virando e tal, e cheguei onde estou agora. Acho que é por isso que eu tenho alguns interesses que às vezes são mais nichados. É porque eu consumo coisa assim desde que eu era criança. Meu pai, na época, me apresentou muitos filmes, e isso foi de grande influência para mim. Próxima pergunta. Queria te perguntar como você conseguiu criar essa estética para si mesma, e o que te puxou para essas coisas melancólicas quando eu era mais jovem. Pergunto isso porque não consigo transparecer meus gostos e o que realmente sou pela minha aparência, coisa que eu gostaria de conseguir. Enfim, não sei se consegui fazer essa pergunta direito, mas te admiro muito e te acho uma pessoa muito autêntica, Steph. Abraços. Abraços pra você também, tá? Tamanduá ceboso. Então, eu diria que a sua estética é algo que você vai construir realmente com o tempo, tipo, um passo de cada vez. Eu não nasci me vestindo assim. Foi algo que eu construí com o tempo. Tá vendo essa jaqueta aqui que eu tô usando? Ela tem 10 anos, tá? Quando eu comprei ela não tinha isso daqui. Fui eu que costurei. Ela não tinha isso daqui. Fui eu que mandei fazer e coloquei. Então, a estética, ela se constrói. Não a estética em si, mas, tipo, quem você é visualmente, né? Tá vendo essa blusa que eu tô usando que não dá pra enxergar? Calma aí. Ó, que tem esses insetoides, fui eu que fiz. Então, assim, eu diria que a graça é você ter seus gostos e você criar as coisas. Ó, minha cor favorita é verde, certo? Todo mundo sabe disso, tipo, né? Então, eu fiz isso aqui com as minhas mãos. Inclusive, vou estar vendendo tiarinhas meio simples assim, caso vocês queiram, tá? Mas deixando isso de lado, você só vai conseguir ter um estilo autêntico quando você realmente colocar as coisas que você gosta. Eu sou uma pessoa que é muito inspirada pela natureza, por animais, por coisas desse tipo. Então, sabe, ó, coloquei isso aqui na minha roupa, entende? Meu cabelo, eu fiz essas mechinhas verdes porque é minha cor favorita e me remete muito à natureza. Isso aqui eu fiz porque eu acho bonitinho, tal. Então, um símbolo que pra mim é importante. É isso que constrói a sua autenticidade. É você colocar de verdade as coisas que são importantes pra você. Mesmo que não seja importante pro próximo, mesmo que a outra pessoa não entenda, é isso que faz com que você consiga construir um visual. Note que várias das pessoas que são conhecidas por isso, antes de elas terem aquele visual, nem sempre aquilo fazia sentido. Depois que elas fazem, acaba virando moda. Mas é assim que se constrói, colocando você no seu visual. Acho que essa é a melhor dica que eu posso deixar pra você. Próxima pergunta. De onde vêm as inspirações que você usa nos vídeos e na estética? E você gostaria de fazer maquiagens artísticas ou já pensou em fazer? Eu já fiz muita maquiagem artística quando eu era mais jovem. Hoje em dia eu sou muito preguiçosa pra isso. Não queria ser, mas eu sou um pouco, eu confesso pra você. Mas eu queria mudar isso, quem sabe eu não mudo, né? Mais pra frente. Hoje eu fiz uma maquiagem um pouquinho mais elaborada, né? Tava inspirada pra isso hoje. E sobre as inspirações que eu uso nos vídeos na estética, a maior parte das vezes elas vêm da minha cabeça, sabe? Tipo, eu gosto muito de ficar vendo fotos de coisas de natureza, isso acaba me inspirando. Eu gosto de ver muita coisa de artesanato, isso acaba me inspirando. E às vezes eu só crio as coisas, então é meio difícil dizer de onde vem, porque é uma misturada de muita coisa que eu já consumi, sabe? É meio complicado de dizer, tipo, exatamente. Próxima pergunta. Na sua visão, faz sentido ser gótico e ao mesmo tempo seguir filosofias orientais como budismo, confucionismo, taoísmo para desenvolvimento pessoal ou até mesmo estoicismo ocidental, greco-romano? Góticos devem ser necessariamente nihilistas? Ou isso é uma interpretação falaciosa? Olha, o gótico, ele é laico,
Então você pode seguir uma religião ou alguma filosofia de alguma religião que você queira, tá? Não tem problema nenhum nisso. E por mais que o gótico ele possua uma filosofia que é muito associada como um niilismo, coisa desse tipo, o gótico ele não está preso a isso. O gótico ele flui de várias formas. Por exemplo, no caso, no sentido de gótico como subcultura, né? A gente vai ter bandas que vão ser muito niilistas. Muito, que vão focar nisso. Mas a gente também vai ter algumas bandas que vão ser num aspecto mais progressista, uma coisa que, tipo, acho que é positivismo, né, que se chama, uma ideia, assim, mais positiva de um futuro e tal, de uma construção de coisa. Vai ter banda que vai focar nisso, que vai ter muita mensagem assim, mesmo tendo uma estética sombria. Ao mesmo tempo, a gente também vai ter algumas bandas que são mais caóticas e mais divertidas, tipo as Scary Bitches, por exemplo. Então, é muito complexo quando a gente fala do gótico como uma subcultura, não num aspecto tipo artístico, como eu já comentei antes, mas como uma subcultura, se prender uma coisa só, filosoficamente. Eu acho que tem essa coisa mais comum niilista, mas não é preso a isso. Tive que cortar o vídeo porque meu celular ficou com a memória cheia. Mas continuando, eu particularmente sou uma pessoa mais caótica. Eu gosto bastante de budismo, inclusive, tá? Bastante mesmo. Mas eu sou uma pessoa um pouco assim, tipo, meu senso de ser é um pouco caótico, tá? Eu pareço bem organizada às vezes aqui no canal, hoje nem tanto, né? Eu tô mais soltinha. Mas, em geral, eu sou uma pessoa um pouco caótica. Não no sentido de sair fazendo muita besteira, mas de, nossa, eu quero aprender um monte de coisa, eu quero ler um monte de coisa, eu quero assistir um monte de coisa. Eu sou uma pessoa que, sabe, às vezes eu dou umas crises de riso do nada, eu tenho um humor meio besta, eu sou esse tipo de pessoa. E eu sou gótica, então, sabe, você não precisa ficar tão preso a uma coisa. Eu acho que é um grande erro que as pessoas têm sobre o gótico, essa ideia de que você fica preso. Não é assim também, né? Vamos se divertir um pouco, tipo... Tá, pode chorar, pode ficar triste, mas se diverte também, né? Se divertir também é emocional. Próxima pergunta. Conta brevemente como começou sua lore na subcultura. Gente, eu já falei isso várias vezes. Comecei a ter interesse na infância sobre essas coisas. Fui evoluindo. É isso. Eu vou ter que resumir as respostas porque meu celular não está aguentando mais gravar tanta coisa. Tá? Mas acho que eu já expliquei um pouco durante esse vídeo. Desculpa, essa resposta não foi tão boa. Próxima pergunta. Você prefere a Marvel ou a DC? Eu não ligo muito pra nenhuma das duas, mas eu prefiro a DC. Próxima pergunta. Em uma sociedade totalmente utilitária, onde uma instituição de ensino como a Corleone se posiciona em relação às leis monetárias em vigor referentes à opinião nacional... A respeito do preço do ouro... Não sei dizer. A próxima pergunta. Qual é a primeira coisa que você pensa quando perguntam o que te inspira e qual a razão? Eu já respondi essa. É coisas relacionadas à natureza e tal. Eu gosto muito disso. Eu também gosto de algumas coisas meio medievais. Eu não sei dizer por que elas me inspiram. Elas só me inspiram. Eu acho que é porque eu cresci brincando muito no meio do mato, tendo esse contato com essas coisas e ficou, sabe, pra mim. Eu cresci num lugar um pouco mais de interior e aí ficou. Fazer o quê? Próxima pergunta. Tem algum jogo favorito ou memorável da era do PS2? Eu tenho 1 zilhão de jogos memoráveis dessa época. Eu gosto muito de todos os The Sims 2 que tem pra PS2. Eu gosto muito de vários jogos de terror, tipo, vários jogos de terror dessa época eu gosto bastante. Eu gosto daquele jogo de bicicleta que todo mundo chamava de bike, mas o nome não é bike. Então, eu tenho muitas memórias. Eu joguei muita coisa no PS2. Eu fui uma criança viciada no meu PS2 e nos meus joguinhos piratas. Então, eu tenho muitas memórias relacionadas ao PS2, tá? Então, o PS2 é ele é muito especial pra mim, tá? Eu tenho um emulador aqui no meu computador de vez em quando eu tô jogando algumas coisas. Eu sei que a minha resposta talvez não é a que você espera. Talvez você esperasse que eu fosse falar mais coisas de terror. Tem muita coisa de terror, mas... meu coração pediu pra eu falar The Sims 2 e o bike. Então, vai ser isso, tá? E a última pergunta. Se tivesse que resumir sua vida em um pequeno parágrafo, como seria? Bom,
Eu diria que eu sou uma pessoa que gosta de testar muitas coisas, que sempre gosta muito de arte, que quer tentar muita coisa. Não sei se eu vou conseguir, mas eu tenho uma leve esperança de que eu vou conseguir fazer as minhas coisinhas artísticas. Acho que é isso. Uma pessoa que só quer ficar na dela, num lugar verde e tranquilinha. Foi péssimo, né, isso? Tipo, péssimo. Eu não resumi minha vida, só falei de coisas sem sentido, né? Mas uma pessoa que cresceu tendo uma infância um pouco complicada, um pouco difícil, que passou por bastante coisa, mas eu não queria falar sobre coisas tristes, mas que encontram conforto na natureza, em coisas assim, na música e na arte. E é isso. E que gosta de tirar soneca às vezes. Às vezes não, todos os dias. Enfim, acho que é isso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido legal pra vocês. Eu acho que eu falei muito e coitada de mim que vou ter que editar isso depois. Mas foi legal, eu gostei bastante. Eu espero que vocês também tenham gostado. Muito obrigada a quem assistiu esse vídeo, muito obrigada a quem enviou as perguntas, eu fiquei muito feliz, de verdade mesmo. E é isso. Novamente, muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.